Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Bom, a essa altura do campeonato eu acredito que você já saiba o que aconteceu. O pastor Milton Ribeiro, o ex-ministro da Educação, ele estava transportando uma arma carregada, sem a trava. Tudo bem, pode ser que a arma dele realmente não tenha a trava, ou não sei as condições da arma dele. Mas uma arma carregada que acabou sendo disparada. Houve um disparo acidental desta arma. E isso aconteceu dentro do aeroporto. Veja bem, só isso já é motivo para que ele responda judicialmente, só isso já era motivo para que ele, na minha opinião, fosse preso. Porque é uma irresponsabilidade. Veja bem, essa arma, ela feriu uma atendente que estava lá naquele momento trabalhando. Ela foi ferida com os estilhaços da arma. E vamos deixar claro, ela poderia ter morrido. Nós estamos falando de uma arma, disparou uma arma, é um tiro que foi dado dentro do aeroporto. Então, poderia ter matado uma pessoa lá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, uma arma dentro de um avião carregada, e daí a prova, né, ela foi disparada acidentalmente. O que poderia acontecer se essa arma dispara dentro do avião? Esse sujeito estava colocando em risco a vida de muitas pessoas. Não só a vida dele, mas de muitas pessoas. Então, nesse período todo desse acontecimento, o que a gente vê assustadoramente é a total, ausência de raciocínio desse sujeito. Foi sim, foi um dos piores ministros da educação da história do Brasil, não tenha dúvida. Competiu com Abraham Weintraub. Esse sim, o desastre total. Mas o Ribeiro não ficou muito atrás. A gente vê os resultados da educação no Brasil, é uma tragédia. Tentaram interferir no Enem, foi uma situação catastrófica. Ele também colocou algumas falas completamente capacitistas em relação a alunos especiais. Então, assim, isso para dizer só um pouco, né? Foi uma coisa, uma tragédia mesmo. E aí nós temos o pior de tudo, que é a cereja do bolo, que são os casos de corrupção clara. Ele então funda, né, ou coloca lá dentro um gabinete paralelo dentro do Ministério da Educação. E aí a gente tem esses pastores vagabundos, esses pastores corruptos, canalhas, pedindo propina para liberação de verba da educação, vendendo Bíblia com foto, pedindo propina em ouro. Uma situação que a gente percebe, pelo que eu tenho percebido, isso não vai ser apurado. Não vai ser apurado, não vai ter resultado. É o resumo disso, não vai. Porque nós estamos no Brasil de Bolsonaro. Então, se tiver algum delegado da Polícia Federal que queira fazer uma investigação, ele vai trocar esse delegado. Esse é o modus operandi do Bolsonaro. Se a coisa começar a andar por um lado, ele vai tentar cercar por outro. Para ele é tudo normal, natural. Não, já tiramos, não aconteceu. É sempre assim, né? É sempre assim. Não aconteceu, não veio a conclusão de nada. Aí até eu peço para você dar o like aqui, se inscrever no canal, só lembrar, tá? Por favor. Eu sei que muitas pessoas se irritam com isso, mas é para lembrar, porque olha para você ver, se eu não falo isso, você não dá o like aqui. E é importante que você dê esse like, tá? Então, por favor, só dê esse like. Deixa eu explicar uma coisa para você bem simples, tá? Existem verbas, essas verbas desses pastores corruptos, esses pastores marginais, existem verbas que foram liberadas. Então nós temos prefeitos, por exemplo, que foram inclusive chamados para falar a respeito dessas questões todas lá no Congresso. E aí é assim, aqueles prefeitos que tiveram verba liberada defenderam os pastores. Os que não tiveram a verba liberada rasgaram a couve, como se diz no interior de Minas. Agora, a coisa é muito simples. A situação não é tão difícil de ser apurada, porque veja bem, ninguém trabalha sozinho. Esses pastores marginais, eles eram apenas lobistas, mas eles tinham que fazer a coisa acontecer. Olha, me dá um dinheiro aqui, tá, que eu vou liberar essa verba para você. Agora, é ele, o pastor, que libera a verba? Não.
Então, quais são os funcionários do Ministério da Educação que estão envolvidos na liberação de verbas para essas prefeituras? Essa pergunta precisa ser feita. Me assusta ver como que as pessoas não abordam as questões de uma maneira mais aprofundada e fica nessa situação muito superficial, muito lá em cima, de somente ficar no denuncismo. Não, é mais profundo. Quem estava envolvido junto com os pastores? Os pastores não estavam sozinhos e não é só, veja bem, não é só o ministro, agora ex-ministro. Nós temos um grupo de pessoas envolvidas nessas tramóias e até lá na ponta, quem liberou essa verba, o que foi feito dessa verba, se de fato ela foi realmente usada para sua destinação. Então a investigação ela não é apenas com relação aos pastores propineiros. Então vamos afastar os pastores, está tudo certo. Não. Quem participou desse esquema? Quem liberou a verba? A quem os pastores tinham acesso dentro do ministério? Ou seja, em resumo, quem formava, qual era o corpo, quem formava esse gabinete paralelo, além desses três. Além dos três pastores, o pastor ministro e os dois pastores marginais. Haviam outros pastores? Havia outro esquema? Então, essa pergunta ela precisa ser respondida. Houve a liberação de verba. Quem liberou a verba? Quais foram as condições de liberação dessa verba? Quais foram os critérios? Então essas perguntas todas, ao que tudo indica, parece que não terão respostas. Mas a gente está aqui para perguntar e questionar. Ainda sobre o caso específico do Ribeiro, do pastor Milton Ribeiro, o ex-ministro da Educação, nós temos algumas questões aqui também que continuam sem resposta. Para a defesa dele, né, para a defesa do pastor, ele estava de mudança, ele estava se mudando para São Paulo, ele estava num apartamento lá em Brasília, um apartamento funcional, tirou as coisas do apartamento, estava levando para São Paulo. As condições para que essa arma pudesse, então, ser disparada acidentalmente é que, segundo palavras do pastor Milton, ele foi manusear a arma dentro da pasta, porque ele não queria colocar essa arma para que todo mundo pudesse ver, e foi nessas condições que ele acabou disparando acidentalmente. Quer dizer, ele tentou esconder a arma e deu um tiro. Deu um tiro para esconder a arma. Veja bem, é esse energúmeno que era o ministro da Educação no Brasil. Era esse sujeito. Para tentar esconder uma arma, ele dá um tiro, quase mata uma pessoa. E ainda fere uma outra, né? Que de fato isso aconteceu. E aí, quais são os pontos que nós temos que colocar aqui? Então a defesa, ela diz que ele é CAC, né? Que agora você fala que é CAC e tá tudo certo. Você pode ser o Jack Bronson, né? Você é CAC, você pode ser aí o 007 License to Kill. Agora, licença para matar. Agora, veja bem, não é só isso. A defesa ela tem que apresentar os registros. O registro dele como CAC. Ao que tudo indica, apresentou o registro da arma. Então a arma, ao que tudo indica, não era ilegal. Mas esses documentos ainda não chegaram até até a imprensa, até os comunicadores, a nós jornalistas. A gente não teve acesso. Mas o registro de CAC não foi apresentado, pelo menos por enquanto. Por outro lado, você simplesmente dizer que você é CAC não te dá o direito de ficar atirando em aeroporto. Também, mesmo sendo CAC, isso não te dá o direito. Então, o que era necessário? O que ele teria que fazer? E isso é uma lei, existe uma lei para isso. Seja CAC, seja policial, seja o que for. Você não pode, é ilegal, você não pode entrar com uma arma carregada em um aeroporto. Para que você possa chegar até o local onde ele estava, essa arma ela deveria estar, para dizer, no mínimo
descarregada. Não é só isso, a lei é muito clara, ela fala de maneira assim inequívoca, não tem outras interpretações. A arma tem que estar descarregada, você tem que ter a arma dentro de um recipiente que seja rígido, não pode ser lá envolto em um pano, por exemplo, ou mesmo nessa maleta de couro. Não, tem que ser algo rígido. E você precisa apresentar isso no local específico do aeroporto, coisa que ele não fez. Então, normalmente, não são todos os aeroportos que são assim, mas Brasília é assim. Normalmente, você tem um local onde você vai descarregar essa arma, onde você vai tirar a arma do pente, o pente, me perdoe, da arma, onde você vai fazer aquele procedimento que é legal e que é obrigatório. No aeroporto de Brasília, ele teria que se dirigir até onde é o local da Polícia Federal. Existe lá uma caixa de areia. Ele teria que apontar o cano da arma para essa caixa de areia e retirar então o pente. Descarregar a arma. Depois disso, ele teria então que acomodar essa arma dentro desse espaço, né, rígido, dentro desse local. E isso tudo, obviamente, na frente dos policiais federais. Você também não pode entrar armado lá, entende? As coisas não são assim. Não é assim. E tudo isso, esse ministro, ex-ministro, não fez. Ele não fez nada disso. Então ele foi ilegal, completamente ilegal, do começo ao final. Foi tudo errado. Ele fez tudo errado. Entrou com a arma carregada, não poderia. Entrou com a arma dentro de um recipiente que não era rígido, não poderia. Chegou com essa arma carregada até o local do guichê, não poderia. E, logicamente, aí nem se fala, né? Disparou a arma lá dentro. Aí, dizer que pode disparar uma arma lá, aí também seria demais. Então é óbvio que ele não poderia também. Então você consegue compreender a sequência de questões completamente absurdas que envolve esse caso? E eu quero fazer uma pergunta para você, porque a gente sempre pede para que as pessoas que acompanham aqui, o público nosso é adulto, tá? Nosso público é quase 100% adulto. E, obviamente, são pessoas que querem dar a sua opinião sobre as coisas, têm opinião. E é por isso que eu quero perguntar para você. E é uma pergunta que eu gostaria que você respondesse com sinceridade. Você acha que vai acontecer alguma coisa com esse ministro, ex-ministro? Você acha que ele vai ser punido de alguma forma por ele ter quase matado uma pessoa dentro do aeroporto? E mais, por ele ter podido entrar dentro de um avião e aí derrubar esse avião, inclusive. Né? Você dispara uma arma dentro de um avião, pode romper a pressurização. Então, você acha que pode acontecer alguma coisa com ele? Você acha realmente que essa desculpa de que, eu sou CAC, né? Isso vai colar e nada vai acontecer? Eu preciso que você escreva aqui, eu quero saber a sua opinião a respeito disso. E não se esqueça, né? Nós estamos aqui colocando todos os elementos para você que são ilegais. Os principais, pelo menos. Quero saber a sua opinião a respeito disso. Você também pode dar o like no vídeo, que é para que outros brasileiros como você possam acompanhar o nosso material. A gente trabalha todos os dias aqui. A gente está todos os dias aqui gravando para você. E você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. A gente tem sorteio de livros no Apoia-se. Você pode nos ajudar com qualquer valor, é qualquer valor mesmo, tá? Se você puder, se você quiser, você pode nos ajudar por intermédio do Pix. Se você não puder ajudar, a gente vai continuar aqui, o nosso material é gratuito. A gente continua aqui, você ajuda quando você puder, tá bom? Mas se você puder nos ajudar, isso faz com que a gente continue trabalhando. A gente precisa continuar trabalhando aqui. Então, nos ajude, por favor. E coloque a sua opinião aqui. Eu quero ler todos os comentários para saber o que as pessoas estão pensando a respeito dessa sequência de irregularidades que aconteceu no aeroporto de Brasília. Grande abraço, até a próxima.